Nós estamos de volta nesse bloco. O tema são os avanços da cirurgia de catarata. Aproveite para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nosso convidado é o Dr. Daniel Kamulot. Ele é médico oftalmologista. Doutor, é uma alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço sempre. É sempre um prazer estar aqui também conversando com vocês. Muito bom, doutor, muito querido. A gente adora quando ele vem. E aí, falar de avanços, a gente gosta, né? Avanço, cirurgia de catarata. Catarata, dá pra dizer que todo mundo vai ter? Sim. Catarata, na verdade, em primeiro lugar, é o quê? Antigamente, o ser humano vivia 35, 40 anos. Não tinha catarata, né? Mas o cristalino, onde tem a catarata, que seria a parte intermediária do olho, ele vai, com o tempo, opacificando. É uma forma do olho proteger contra o sol antigamente, né? Então tinha aquele filtro ali para proteger, só que agora o ser humano vive 80, 90 anos, então aquilo que protegia contra o sol agora começa a atrapalhar a visão. Se então a gente viver tem o que suficiente, vai ter catarata. Sim, sim. Tem pessoas, pacientes que vão ter mais cedo, diabéticos mais mal controlados, ou alguém que utiliza corticóide por muito tempo, mas com a senilidade, a catarata senil, depois de uma certa idade, vai todo mundo ter catarata. Tem aqueles que não vão sentir tanto a alteração visual, porque o dia a dia, a qualidade de vida não precisa tanto daquela visão, e aqueles que vão sentir mais cedo. Tá. Claro, tem catarata congênita, né? Do criança já nasce com catarata. A gente está aqui principalmente falando da catarata relacionada à idade, né? Que é o mais frequente. E ainda bem, é algo que mesmo os médicos mais generalistas, né, da área da oftalmologia, têm se preocupado, né? Então, você não precisa ser especialista em catarata para observar isso na consulta de rotina, né? Sim, na consulta de rotina, na biomicroscopia, naquele aparelho da lâmpada de fenda, você numa consulta de rotina você consegue detectar. Viu que a visão do paciente está embaçada, claro, você vai avaliar na lâmpada de fenda, a biomicroscopia, o segmento anterior vai aparecer ali aquela lente que era transparente começando a opacificar. É claro que depois você vai avaliar pressão do olho, retina, fundo do olho, para ver se existe em diabético a retinopatia diabética, algo relacionado e combinado à catarata que está causando aquela baixa visual, até para conversar com o paciente sobre prognóstico, sobre escolha, que a gente vai falar sobre lentes intraoculares. Então, tudo isso deve ser pesado, conversado com o paciente, se é só a catarata que está atrapalhando a visão ou se existe algo mais, né? Tá. Eu sempre falo aqui, né? Então, a gente vai sentando à frente de vários aparelhos, né? Para fazer o exame de rotina mesmo. Então, num deles, a gente está sendo... O cristalino está sendo avaliado. Agora, você não pode perder a oportunidade de fazer uma rotina bem feita. Tem que ser um médico, né? Porque eu já ouvi isso à frente aqui do consultório, doutor, nem imagino quantas vezes um oftalmo já ouviu. Já troquei o limpador de para-brisa do carro, pensei que as lentes, fui trocando lente de contato, porque achei que eram as lentes de contato que estavam embaçando, mudei grau de óculos e, infelizmente, às vezes a pessoa faz um outro grau, nem passou no médico, né? Compra outro óculos e não vai ao médico. Às vezes só resolve no médico quando vê que os óculos que ela está tentando mudar não está mudando em nada. Então, então vamos ver o que é. Mas é necessário passar desde o início com o médico, porque às vezes doenças silenciosas, como glaucoma, rotura na retina, que podem ser detectadas precocemente e tratadas, até a retinopatia diabética não vai ser detectada. E sabe o que chama atenção? Catarata acontece nos dois olhos, mas às vezes não é o mesmo grau nos dois olhos, né? Aí ele vai levando a vida com o olho e quando vai fazer o teste, até no Detran, quando vai fazer, eu percebi que a minha visão estava ruim porque eu fui fazer o teste do Detran e quando você vai ver, o olho é bem assimétrico em relação ao outro. Então, tem muito isso, o paciente não perceber, porque um está compensando o outro e quando vai fazer o exame, percebe que a visão de um olho está bem pior do que a do outro. Perfeito. E aí você falou do Detran, né? Então, quem é motorista ou quem dirige muito... Às vezes, né, sente mais rápido. A costureira sente mais rápido. Qualquer detalhe vai fazer diferença nesse paciente. Vai fazer diferença, né? Então, buscar sempre o suporte médico. Nossa equipe sempre prepara um VT para abrir nossa entrevista. Vamos assistir? Vamos ver juntos. A catarata é uma condição ocular em que o cristalino, a lente natural do olho, se torna turvo e opaco. Isso prejudica a visão, resultando em sintomas como visão embaçada, sensibilidade à luz, dificuldade em ver à noite, cores desbotadas e mudanças na prescrição dos óculos.
Nos últimos anos, a cirurgia de catarata passou por vários avanços tecnológicos que melhoraram significativamente os resultados e a recuperação dos pacientes. Saiba mais agora, no Consulta ao Doutor. Legal. Doutor, tem a ver com cristalino, então Sim. Catarata é no cristalino, Sim. né? O cristalino é uma lente transparente Mostra pra gente, isso. que fica aqui, entre a que a gente consegue ver o vidro do relógio, vamos dizer, no dia a dia, quando a gente vai olhar para outra pessoa. A gente vê aqui a córnea, que seria a parte transparente, a íris, que é a colorida, e aí atrás, mais ou menos ali da íris, e na frente do vítreo, que é aquele gelzinho que preenche o olho, que causa as moscas volantes ali em alguns pacientes, a gente percebe que tem o cristalino mais ou menos nessa região aqui. Então, essa lente transparente é que vai opacificando com o tempo e o paciente vai percebendo que aquela visão vai embaçando. É difícil de acontecer de uma hora para outra, mas alguns pacientes podem ter uma catarata que evolui de uma forma mais rápida por uso de, como eu falei, corticóide, um diabético mal controlado. Mas é isso, é uma evolução mais lenta que o paciente vai percebendo ao longo do tempo essa dificuldade visual. Tem algum impacto a cor dos olhos? Porque tá atrás da íris, né? A cor dos olhos, vamos dizer que se o cristalino estiver naquela catarata dura, branca, ela vai aparecer na pupila. A pupila é aquele preto. Grave, né? Sim, porque então já é uma catarata branca que está, vamos dizer, de 1 a 4 cruzes de evolução. Então, você consegue perceber aquele branco na pupila, onde tem aquele preto do olho. O ideal você vai detectar na lâmpada de fenda e o paciente vai relatar sintomas. O paciente não vai ver. Muito paciente chega confundindo a catarata com pterígio. Pterígio é aquela pelezinha que cresce na frente do olho que o paciente percebe no espelho. A catarata não. O paciente não vai ver no espelho, mas vai sentir o embaçamento visual. E o pterígio não traz um acometimento visual, traz? O pterígio só vai trazer um acometimento visual quando ele começa a aumentar muito e pega o eixo visual, ou quando ele, por ser maior, ele traciona mais e causa um astigmatismo por estar repuxando a córnea. Então, nesse caso, ele é indicado por uma dificuldade visual, mas na maioria das vezes o pterígio no inicial seria algo mais estético. Então, é relacionado fazendo essa comparação do pterígio, o momento de operar e a catarata. Agora, eu perguntei da cor dos olhos, não tem essa de tem olho claro, tá mais suscetível a ter catarata mais cedo, tem isso ou não? Não, eu acho que é importante o olho claro ser muito relacionado à pele clara, ou degeneração macular relacionada à idade, que é um problema na retina, e a exposição ao sol. O sol é algo que, tanto para degeneração macular como para catarata, é mais fácil um paciente que viveu exposto trabalhando ali no sol, o pterígio, a catarata, tudo isso tem a influência da exposição ao sol. Então, por isso, o uso de óculos escuros com proteção adequada é importante para... Não é que não vai ter a catarata, mas para diminuir um pouco a velocidade de evolução. É melhor não usar óculos escuros do que usar óculos escuros que não têm proteção. O óculos escuro sem proteção vai dilatar a pupila, vai entrar mais luz ainda e vai ser pior do que não usar. Legal. Então, é aquele item de investimento, sabe? Tem que fazer. E tem óculos que têm proteção que também não são muito caros, né? Não, então, com certeza. Buscar óculos de empresas sérias que tenham mesmo essa proteção. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela a pergunta que chega através do nosso WhatsApp? Vamos ver. A Laesley Barros, de Belo Horizonte, Minas Gerais, quero saber quais são os sintomas de uma pessoa que tem catarata. Hidrolândia. Ele é de Hidrolândia, no Ceará. Não, tá errado ali em cima, mas ele deu o recado. Obrigada, Laesley, pela sua pergunta. Sintomas, o doutor falou que é um embaçamento, a dificuldade. O principal sintoma é embaçamento visual. Alguns pacientes vai sentir mais cedo. Eu sempre dou exemplo de um advogado que lê muito, um cirurgião, vai perceber a necessidade de operar a catarata mais cedo do que um paciente que está aposentado, não está exercendo muito a atividade do dia a dia laboral, ele apenas vê televisão. Então, esse paciente vai precisar operar uma catarata, vamos dizer, mais evoluída, mais tarde do que um paciente que utiliza a visão ali no dia a dia e precisa de precisão. Então, existe muito quando eu preciso operar a catarata. Depende do quanto está atrapalhando a sua qualidade de vida. Então, hoje em dia, claro, a gente tem de cara a cirurgia cada vez mais cedo, existe até a facorefrativa, que é operar catarata em paciente que tem um grau de 6, 7 de miopia cedo e que quer fazer a cirurgia e não pode fazer a cirurgia laser. Então, você pode indicar trocar o cristalino por uma lente e assim você consegue diminuir o grau desse paciente e melhorar a visão. Só que tem muitos poréns relacionados, o paciente com grau alto deve ser muito avaliado a retina, a periferia, qual lente implantar, porque o paciente que tem um grau alto de miopia,
vê muito bem de perto, e quando ele operar a catarata, não vai mais acomodar tanto a visão. E o paciente jovem que não acomoda a visão vai começar a usar óculos de perto, ou vai implantar uma lente trifocal, com foco estendido, monovisão, queria um para longe e um para perto, que às vezes até faz isso na lente de contato. Então, tem vários métodos, vamos dizer que em cada paciente deve ser conversado e escolhido em cada paciente. Não é todo paciente que vai se adaptar bem à trifocal, que é, vamos dizer, uma lente que dá a melhor visão de longe e de perto, mas ela tem halos. Paciente motorista que dirige muito, esses halos podem atrapalhar no dia a dia. Já o paciente que não tem muito esse problema, fica muito bem com a lente trifocal. Então, a escolha do que fazer em cada paciente é muito personalizada e conversado com cada paciente. Você falou do automíope, e tem muito isso, que antigamente a automíope não pode operar. Sim. Não pode se ver livre da miopia através das cirurgias refrativas, né, que são mais utilizadas. Sim. Mas então surge como uma opção muito bem indicada para cada caso a cirurgia da catarata no paciente que ainda não tem catarata. Sim, porque na verdade a cirurgia refrativa é feita na córnea, naquele tampão do relógio, mas se você não tem espessura o suficiente, você não pode afinar a córnea, então você vai mexendo, mas assim, tudo bem indicado com a segurança em cada paciente, não é assim, todo mundo pode fazer. Perfeito. Não é bem assim, um paciente com 60 anos tem uma catarata inicial muito pequena, mas que tem uma hipermetropia altíssima, você consegue implantar a lente, diminuir a necessidade, a dependência do óculos de longe e de perto e já resolve a catarata que não vai voltar de novo. Então, hoje em dia, a catarata é indicada muito mais precocemente do que antigamente. A gente percebe que existem vários pacientes mais idosos que chegam no consultório com medo de operar catarata, porque tinha aquele antigamente que você precisava abrir 180 graus a córnea, implantar uma lente dura e suturar aqueles 180 graus. Hoje em dia você faz uma incisão que é autocelante, uma bem pequena. A lente que você vai implantar, você vai usar um injetor, você injeta ela lá dentro dobrada, ela vai se abrir dentro do olho e na grande maioria das vezes não precisa suturar. Então, os riscos de infecção, de causar um astigmatismo alto, tudo isso diminui demais. Então, a precisão da cirurgia e o pós-operatório vão cada vez ficando mais seguros. Claro, toda cirurgia é uma cirurgia, por isso que eu falei. Mas a segurança da cirurgia hoje em dia é muito maior do que antigamente. Então, tratamento é sempre cirúrgico. Sim, catarata, tratamento cirúrgico. Cirúrgico. Não existe o colírio, existe como você se proteger do sol para não ter uma evolução muito rápida da catarata, tomar cuidado com o uso de corticoide, controlar o diabetes para não causar uma catarata muito precoce, mas tratamento é cirurgia. Tá. Legal. Então, entrando nessa questão de que o tratamento é cirúrgico, opera os dois olhos de uma vez, opera um olho de uma vez, opera primeiro o pior, o melhor? Isso vai depender de cada paciente, cada momento. Vamos dizer, no mutirão, que o paciente mora longe, veio só para operar. Existe sempre a preferência de operar um olho de cada vez. Tá. Você vai ver sobre os riscos de cada paciente com uma miopia alta, que um paciente que teve uma uveíte, uma inflamação, o cristalino, você vai ver que a córnea, vamos dizer, tem pouca célula, então o risco da cirurgia é maior. Existem vários poréns, mas vamos dizer que na grande maioria das vezes é dado a preferência para operar um olho de cada vez, dando uma diferença de 2 semanas a um mês, até para você poder ver como ficou o paciente com aquela lente e poder escolher bem a lente do outro olho, fazer o que é melhor, melhorou bem de perto, faltou de longe, vamos colocar. Então, a escolha da lente hoje em dia também vale conversar como ficou o outro olho para optar pela melhor lente no olho contralateral. Legal. Agora, opções de lente é um tema que sempre, desde que eu me lembro de falar de cirurgia de catarata, sempre tem essa história de lente. Tem o que está disponível pelo SUS e possível de cobertura do convênio. E tem o que não é, mas que precisa ser dado como opção. Eu vejo assim, né? Precisa ser dado como opção para o paciente. Sim. Não é que a lente dada pelo SUS ou pelo convênio é de má qualidade. Ela é de uma boa qualidade, ela só não vai, vamos dizer, um paciente que tem um astigmatismo alto, se utiliza uma lente tórica, que é uma lente premium. A maioria das vezes, o convênio não cobre. Tem alguns casos até que o convênio cobre. Ou então, uma lente trifocal, como eu falei, convênio não cobre. Na maioria das vezes não. Tá. Pode ser até que em algum caso tenha cobertura, mas a grande maioria das vezes não, que são as lentes premium, né? Então, a lente tórica, a lente de foco estendido. Então, essas lentes são mais difíceis, mas que são uma opção para você diminuir a dependência do longe de perto. Eu nunca digo zerar. Zerar é você conversar com o paciente sobre... Às vezes um paciente nem é bom zerar, porque pode atrapalhar para perto, aquele que não vai aceitar bem a trifocal, você deixa um olho um pouquinho de miopia, outro com menos para fazer esse paciente acostumar um olho para longe e outro para perto, ou então outro paciente não, você implanta trifocal nos dois olhos.
Por isso é importante conversar. Às vezes a lente simples para esse paciente é melhor do que uma lente trifocal. Por isso que é importante conversar e saber o que o paciente espera e o que você pode oferecer para o paciente e os prós e contras. Nada é perfeito. Eu digo que quando você tem um paciente com uma perna mecânica, você vai ter a função daquilo, mas ela nunca vai ser igual a uma perna normal. Eu sempre digo isso na lente. Na lente de contato, você vai ter uma função de diminuir a dependência do óculos, mas no início você vai sentir sempre aquilo até o nosso cérebro se acostumar. Depois de acostumar, fica mais fácil. Tá, legal, porque existe uma expectativa, né? Já que eu vou fazer uma cirurgia nos olhos, então eu quero zerar o grau. Isso, mas não é bem assim. Eu acho que você pode até ficar menos dependente do óculos para longe, para perto, não usar, mas você deve conversar com o paciente. Não é tão simples assim, eu vou pagar tanto, quero zerar o grau. Não é. Às vezes aquele paciente não vai se adaptar bem a uma lente trifocal, ela tem halos, às vezes ele dirige muito, como eu falei, às vezes ele não vai se adaptar para computador, então ele tem que te falar o que atrapalha mais ele. O que ele trabalha, o que ele faz no dia a dia, se ele utiliza muita... eu vou no restaurante, costumo ler muito num ambiente em penumbra. Tudo isso vai mudar. Você precisa avaliar a pupila do paciente, que se ela é muito dilatada fisiologicamente, às vezes ele vai perceber mais esses halos e não se acostumar muito bem. Um paciente com uma pupila que não é tão dilatada fisiologicamente vai aceitar melhor. Então, a gente está falando de uma programação. Uma programação cirúrgica deve ser muito bem feita e conversada com cada paciente. Agora, se ficar determinado, que eu acho que é assim que acontece na maioria dos casos, você falou que a preferência é operar um olho de cada vez, você vai optar por uma lente naquele olho e não necessariamente vai ser a mesma lente no seguinte. Não. Também você pode balancear isso. Pode, existe isso. Porque a gente tem um olho sempre que é predominante, o olho que enxerga melhor. Sim, tanto é que em lente de contato, como eu estava falando, existe a monovisão. E a monovisão é o quê? Você passou dos 50 anos, você tem miopia. A miopia, o paciente com 50 anos, se você tem uma miopia de 2, ele nunca vai precisar colocar aquele óculos para perto. Mas ele vai precisar tirar para ver de perto, porque a miopia ajuda de perto. Tá bom. Então, por que não fazer a monovisão se o paciente aceita? Você coloca a lente de contato em um olho só e o outro fica sem. O que está sem a lente vai ajudar de perto, que é a miopia que ajuda. E o que está com a lente vai ajudar de longe. Mas aí é questão de adaptação, de sensibilidade. Então, você tem que conversar com o paciente, fazer a adaptação. E mesma coisa na lente que você implanta. Que a lente que você implanta na cirurgia é mais complicado, porque é outra cirurgia para tirar. A lente de contato você pega, eu não acostumei, jogar fora e acabou. Está resolvido. Então, tudo tem que conversar com o paciente. Hoje, a gente tem aí com 80, 90 anos, mais... pessoas que já operaram de catarata e que reclamam muitas vezes. Tá meio embaçado, parece que tá opaco de novo. Já você me conta o que fazer nesses casos, porque a gente está vivendo cada vez mais. Sim. E por mais que haja evolução da cirurgia, a gente sempre vai ter que lidar com o depois, né? A gente vai operar com técnicas melhores, lentes melhores, mas sempre mais exposto com vida, né? Muita vida ali depois de operado. Já você me fala o que fazer em quem já fez a cirurgia de catarata e hoje tá esquisita a visão. Será que tá com catarata de novo? Será que tem que operar de novo? Já o doutor fala. Tem perguntinha do público, vamos colocar na tela, saber o que chega para nós através do WhatsApp. Andréia, de Socorro, interior de São Paulo. Minha mãe tem 72 anos, tá com degeneração seca há 20 anos, pelos exames demonstra que já está com cicatriz nos olhos, agora está com catarata. A cirurgia seria feita de que forma? Obrigada, Andréia. Certo. Primeiro entender o que é a degeneração macular, que é isso que ela comentou, que é um problema na retina, é atrás do olho, que não tem nada a ver com a catarata. Mas existem estudos que mostram que a inflamação cirúrgica pode desenvolver uma atividade da degeneração macular, a inflamação normal cirúrgica, como outros estudos mostram que não vai ter essa influência. Então, primeiro, fazer o acompanhamento da degeneração macular com fundo de olho, com especialista em retina, com OCT, que é a tomografia de coerência óptica, para ver se existe algum fluido, alguma atividade. E se não tiver, indicar a cirurgia de uma forma igual ao que vai fazer como um paciente que não tem a degeneração macular relacionada à idade, mas com acompanhamento um pouco mais de perto para ver se ela pode entrar em atividade ou não. Agora, essas lentes de trifocais, todas que têm esses halos, esses premium, às vezes nesse paciente não é uma boa indicação. Até em paciente diabético também, que pode ter um edema macular, que também seria uma alteração na área central da visão. Se ele não tem essa área central da visão perfeita, ele vai ter problema com esses halos, porque esses halos são um para longe, um para perto, um para longe, um para perto. Então, ele não tendo essa precisão, vai ter problema. Então, nesses casos, essas lentes premium não são indicadas. Mas uma lente asférica, uma lente, vamos dizer, mais simples, seria indicada a cirurgia para ela, mas é bom também fazer um acompanhamento próximo para acompanhar a evolução da degeneração macular relacionada à idade.
pode esperar muito para operar catarata? Você falou que dependendo da nossa atividade, da nossa função, a gente mesmo vai sentir essa dificuldade, a necessidade, vai buscar o médico. E aí, uma catarata, às vezes é uma catarata inicial, que já dá muito prejuízo, e aí já tem que operar. Sim. Mas quando se fala que o tratamento é sempre cirúrgico da catarata, sempre tem, deixa eu esperar mais, né? Deixa eu esperar a catarata avançar. E eu tô aqui imaginando, você falou dessa opacidade, estou imaginando que é algo que vai ficando mais rígido, mais endurecido. Sim. É uma cirurgia mais difícil de fazer quando ela está mais avançada? Sim. O que acontece? Quando a catarata está mais inicial, ela é mais mole, que nem você comentou. A facomulsificação, só dando um exemplo, né? Quando o paciente falou, eu fiz a minha cirurgia laser. Existe cirurgia de catarata laser? A técnica mais avançada que tem é a facomulsificação com implante de lente intraocular. Só que muitos médicos, assim, para facilitar o paciente, é a cirurgia laser. Existe um laser feito em algumas etapas da cirurgia, que é o femtosecond, que você consegue fazer a incisão precisa, a cápsula Rex, onde você abre a cápsula que você vai mexer no cristalino, você é obrigado a abrir essa cápsula 360 graus. Então, alguns passos da cirurgia podem ser feitos com esse laser. Mas existe ainda a técnica usada, é facomulsificação. Que você faz o quê? É como se você você abre, né, essa cápsula e você usa uma britadeirazinha que vai quebrar o cristalino em vários pedacinhos e vai aspirar. Essa é a ideia, e no final você vai implantar a lente no lugar apoiada na cápsula posterior, que é importante falar sobre essa cápsula, para explicar esse embaçamento que vem depois de um tempo. Isso. Então, você vai utilizar algumas técnicas e tudo, mas você precisa sempre entender que a catarata mais dura, você vai utilizar mais facomulsificação, vai ter mais inflamação, o pós-operatório é mais chato, você pode criar uma descompensação da córnea, que é aquela parte transparente do olho que fica na frente do cristalino, e que pode também demorar mais para recuperar no pós-cirúrgico. Então, hoje em dia, é mais difícil a gente esperar muito tempo para operar catarata pelas complicações. Você costuma operar um pouco mais cedo. Paciente que já operou catarata e agora está percebendo, anos depois, tá embaçado, tá difícil de enxergar. Será que a catarata voltou? Não, a catarata não volta. A catarata, como eu falei, ela está dentro de uma cápsula, e para você operar, você abre a cápsula anterior, mas ela se apoia a lente na cápsula posterior. Essa cápsula posterior, depois de um tempo, ela opacifica. Então, você precisa limpar, polir essa cápsula. E não é feita outra cirurgia. É feito um procedimento chamado capsulotomia com YAG laser. É um laser que faz uma abertura nessa cápsula e onde estava sujo, limpa e tudo se resolve. Não, você só percebe que clareou depois. Às vezes, depois dessa abertura, muito paciente relata as músicas volantes um pouquinho. Que agora mas estão enxergando, normal, né? E às vezes até paciente que tem, você comenta até no pré-operatório que você tem um vítreo ali, que quando você for fazer a cirurgia, você vai enxergar melhor e vai perceber mais esse vítreo, a música volante mexendo para lá e para cá. Mas do mesmo jeito que ele se acostumou, vai se acostumar de novo. Mas é sempre bom fazer um mapeamento, olhar a retina, a periferia, para ver se junto com essas moscas volantes não existe nenhuma lesão na retina. A gente sempre acaba falando de moscas volantes, porque acomete muitas pessoas, né? Então, toda vez que elas aparecerem ou aumentarem, precisa buscar o oftalmo. Sim, dilatar o olho, fazer um mapeamento de retina, avaliar a periferia, se está tudo bem, acompanhar. Se existiu alguma lesãozinha, costuma-se realizar um laser, uma barreira protetora em volta desse buraquinho se formar, evitando o descolamento de retina, que aí seria muito mais grave. Então, é a profilaxia, o cuidado antes de acontecer as complicações maiores. Muito legal, doutora. Adoro te receber aqui para que a gente possa sempre falar, né? Se todo mundo vai ter catarata, e agora a gente já sabe que não dá para deixar a situação rolar solto, né? Então, esperar a catarata avançar, não. Fica mais difícil a cirurgia, a recuperação depois é pior. Para voltar ao trabalho depois de uma cirurgia de catarata? É difícil a gente sempre generalizar, mas é claro que a gente diz em 2 semanas, o paciente provavelmente vai começar a ter uma vida normal, mas alguns cuidados continuam, mas depois de 2 semanas o paciente costuma, claro que vai variar de cirurgia para cirurgia, se for mais difícil, for mais fácil, dependendo do caso, então depende muito, mas a partir de 2 semanas provavelmente a maioria dos pacientes consegue começar a ter uma vida normal. Muito legal. Vou deixar o contato aqui do doutor, @Dr. Daniel Camelot, @Dr. Daniel Camelot, o Instagram dele. Doutor, eu adoro te receber, venha sempre. Beijo pra família. Vai ser um prazer. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada, doutor.